Olá, eu me chamo Gabriel Lima Abreu e, em conjunto com a Beatriz Memória Feitosa, a gente fez esse artigo intitulado A abordagem da hipertensão arterial em pacientes idosos, desafios e estratégias. Então, falando um pouco de mim para começar, como eu disse, eu me chamo Gabriel Lima Abreu, faço medicina na Universidade de Fortaleza, estou atualmente no sexto semestre, sou vice-presidente da Liga de Doenças Crônicas Não Transmissíveis da Unifor e sou atual secretário da Liga de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. Então, para iniciar o nosso trabalho, a gente sabe que a hipertensão arterial sistêmica é uma das doenças crônicas não transmissíveis mais prevalentes no nosso meio e que pode levar a uma série de complicações muito graves. E, particularmente, a população idosa é muito afetada e pode ser uma condição muito complexas. E nessa população específica, os idosos, é uma abordagem clínica que requer uma avaliação muito cuidadosa e individualizada de cada indivíduo, considerando particularidades clínicas e funcionais, e tendo como os principais princípios dessa população uma boa adesão ao tratamento não medicamentoso e uma seleção de medicamentos e doses adequadas para cada paciente. Então, o objetivo do nosso trabalho foi sintetizar evidências na literatura sobre abordagens terapêuticas para o tratamento da hipertensão arterial sistêmica em pacientes idosos. Quanto à metodologia, foi realizada uma revisão de literatura nas bases PubMed e Cielo com indexadores de hipertensão arterial e idosos, e delimitou os resultados para títulos ou resumos que continham o nosso objetivo principal. Então, no final, a gente selecionou 13 artigos mais o 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial e excluímos os resultados de artigos que não tinham enfoque no nosso objetivo ou não trouxeram informações relevantes. Bem, então a hipertensão arterial é uma doença crônica não transmissível que apresenta, basicamente na sua fisiopatologia, uma elevada pressão em artéria e arteríolas, sendo que a prevalência dessa condição na população acima de 65 anos é de aproximadamente 60%, ou seja, dos pacientes idosos acima de 65 anos, 60% apresenta hipertensão arterial. E para o diagnóstico dessa condição, em idosos particularmente, é indicada a monitorização ambulatorial ou residencial da pressão arterial, ou seja, o MAPA ou MRPA, além da análise e exclusão de causas secundárias. Então, os níveis exatos de pressão arterial considerados para um tratamento e para intervenção apresentam divergência quanto aos estudos, mas a grande maioria concorda num ponto, que é o tratamento precisa ser individualizado para cada paciente, levando em considerações fatores de risco e dados antropológicos de cada paciente. O tratamento da pressão arterial requer uma abordagem terapêutica múltipla e multidisciplinar, incluindo mudanças de estilo de vida, principalmente como a cessação do tabagismo, dieta e exercício físico apropriados para cada paciente. Já quanto ao tratamento farmacológico, deve ser evitado a imunoterapia nos idosos e deve incluir diuréticos associados a bloqueadores do canal de cálcio ou bloqueadores do sistema renina, angiotensina, aldosterona. E o uso de estatinas associado aos cálcio antagonistas são muito benéficos em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, ADPOC, que é uma doença muito prevalente na faixa etária de acima de 65 anos, os idosos. Então, com o uso dessas medicações, é importante a gente monitorar a função cardíaca, renal, assim como o perfil lipídico e a função pulmonar, já que essas drogas, esses remédios, são multissistêmicos, então, diretamente ou indiretamente vão afetar em todos esses quesitos. Além de estar sempre atento ao risco de queda na população idosa, principalmente quanto ao uso de diuréticos. Por fim, a idade avançada é um fator de risco não modificável para a hipertensão arterial. Então, todos os pacientes idosos vão ter esse fator de risco para a hipertensão arterial, que é a idade. E para o diagnóstico no paciente idoso, deve ser avaliada a clínica individualizada e lesões em órgão-alvos. Já o tratamento deve envolver abordagem de mudança de estilo de vida, principalmente por meio de uma abordagem multidisciplinar e multiterapêutica, e na medida farmacológica, deve priorizar a multiterapia com o uso de um diurético associado a um bloqueador do sistema renina, angiotensina, aldosterona. Era isso, obrigado. Qualquer dúvidas, aqui é o meu e-mail.